Olá, meu aluno do SEM Castro Alves, primeiras séries. Aqui é a professora Evanete com mais uma videoaula para você. Hoje, esta videoaula é referente às semanas 17 e 18, que vai de 30 de novembro a 12 de dezembro deste 2020. Vamos falar de circunferência e círculo. Nosso objetivo maior aqui é calcular o comprimento da circunferência e a área do círculo. Mas antes da gente calcular, vamos saber a diferença entre eles. A circunferência, olha bem aqui, comparando com o desenho do círculo, está bem nítida de diferença, né? Mas a gente traz uma definição errada de casa, da infância, quando a professora diz assim: ai, meninos e meninas, vamos fazer um círculo. Aí a gente faz o quê? Uma circunferência, tá aí o erro, tá bom? Então, círculo é todo preenchido por dentro, a circunferência não, é só a linha. Ou seja, a circunferência é um conjunto de pontos pertencente ao plano que tem a mesma distância, esses pontos têm a mesma distância a um ponto fixo, que é o centro. Essa distância, mais tarde a gente vai chamar de raio. Ao passo que círculo é o conjunto de pontos resultando da união entre a circunferência e os seus pontos interiores. Ou seja, o círculo é a área cuja fronteira é a circunferência. O círculo é essa parte toda azul pintada. Então, vamos ver esses elementos da circunferência. Aqui, ó. Os elementos são raio, diâmetro e corda. Vou botar aqui o desenho. Raio é a distância, é exatamente o que estava na definição, é a distância dos pontos, do que forma a circunferência, ao ponto fixo, que é o centro. Além do raio, você tem também o diâmetro. O que é o diâmetro? O diâmetro é a distância entre as extremidades. É uma linha que passa um segmento de reta, na verdade. Ó. Essa linha é um segmento de reta, não é curvada. Que vai de uma extremidade à outra da circunferência, passando pelo centro. Como também o raio é um segmento de reta. Observe que o diâmetro é o dobro do raio. O raio é aqui, a metade do diâmetro. Então, o diâmetro é o raio mais o raio, ou seja, o diâmetro é 2 vezes o raio. Se a gente for ver pelo outro lado, o raio é a metade do diâmetro. E o que é a corda? Corda, na verdade, também é um segmento de reta que vai de uma extremidade à outra da circunferência. Só que esse segmento de reta não passa pelo centro. Então, é qualquer segmento de reta que vai de uma extremidade à outra da circunferência sem passar pelo centro. Chama-se corda. Raio, diâmetro e corda. Está explicado? Do mesmo jeito, tem aqui no círculo. O círculo também tem os mesmos elementos. Ok? Está explicado. Então, qual o nosso objetivo maior, como eu falei? Nosso objetivo maior é calcular o comprimento da circunferência e calcular também a área da circunferência. Observe aqui, eu vou voltar aqui a circunferência, ela tem, ó, só essa linha, então não faz sentido calcular a área da circunferência, só faz sentido calcular o contorno, o comprimento, o perímetro. Já o círculo, vamos calcular, pode ser também que a gente pode calcular o comprimento e a área, mas vai especificar mais o comprimento. Vou observar para vocês, dar uma observação que vai ser muito importante na resolução dos exercícios. Um círculo e uma circunferência que possui o mesmo raio, que são do mesmo tamanho, o comprimento do círculo é o mesmo da circunferência, certo? Ou seja, um círculo e uma circunferência que possui o mesmo raio também possui o mesmo comprimento. Então, vamos agora aqui só trabalhar com o comprimento da circunferência. Qual é a expressão para a gente calcular esse comprimento? Tá aqui, ó. A fórmula é essa. C é igual a 2 vezes π vezes R. Quem é esse R? R é a medida do raio, que eu falei lá em cima. E π é um número. Esse número,
ele tem um valor aproximado de 3,14, certo? Vamos aos exemplos de cálculo do comprimento ou do contorno de uma circunferência. Dando o nosso primeiro exemplo para comprimento de uma circunferência. Aqui está a fórmula. Vamos ver o problema? Determine o comprimento de uma circunferência que tem raio igual a 25 centímetros. Ó. Circunferência de raio 25 centímetros. Como é que a gente faz para calcular o comprimento de uma circunferência? A gente pega e estica essa linha? Não, é só usar a fórmula. Então, vai ser, ó, o comprimento vai ser igual a 2 que multiplica. Quem é o valor de π que eu falei para vocês? É 3,14 vezes o raio. Quem é o raio? 25. Quando a gente multiplica esses três valores, 2 vezes 3,14 dá 6,28, que vezes 25 dá 157 centímetros. Aqui é o resultado do comprimento desta circunferência. Fácil, né? Vamos para mais um? Agora, o problema é o contrário. Uma circunferência possui comprimento igual a 628 centímetros. Determine o raio desta circunferência. A fórmula é a mesma, né? Sabendo que π é sempre o mesmo número, 3,14. Então, vamos substituir no lugar de C, vamos substituir 628 centímetros. 628 vai ser igual a 2 que multiplica. Quem é o valor de π? 3,14 vezes o raio que é, eu não sei. Então, vou colocar aqui, eu quero encontrar o raio. Então, vamos ao cálculo. Ou seja, 628 é igual a 2 que multiplica 3,14, é 6,28R. Dois números parecidos, né? Para ficar fácil para vocês, olha só. Portanto, 6,28R é igual a 628, que quer dizer que R é igual a 628 dividido por 6,28. Observe que tem duas casas decimais, né? Isso quer dizer que R é igual a 100. 100 o quê? Qual é a unidade? 100 centímetros. 100 centímetros, que é dado, que é 1 metro, mas não precisa valer 1 metro. Certo? Para a gente saber o quanto o atleta correrá em uma única volta, devemos calcular o comprimento desta pista circular, ou seja, calcular o comprimento da circunferência. Fórmula do comprimento, qual é? C de comprimento, que é igual a 2, que multiplica π vezes o raio. Mas quem é o raio? O raio não tem aqui, o que tem aqui é o diâmetro. Se o diâmetro mede 80, quem é o raio? O raio é igual a 40 centímetros, certo? Então, vamos ao cálculo. Cálculo do comprimento dessa pista. Para ele dar uma volta, quanto que ele vai correr? Então, vai ser 2 que multiplica 3,14 vezes 40. Na verdade, aqui não é 40 metros, é 40 centímetros, é 40 metros. Não é 40 centímetros, é 40 metros. Corrigido, professora. Eu vi alguém soprando aí. Pensa que eu não ouvi? Aí tá. Então, esse comprimento... Esse comprimento vai ser igual a 6,28 vezes 40, calculando aqui bem rápido, dá 251,2 metros. Aqui é o comprimento da pista. Quando o cara corre, dá uma volta, a volta é 251,2 mais 250 metros. Mas ele quer correr todo dia 5 quilômetros. E a gente sabe que 5 quilômetros equivale a quanto? A 5.000 metros, não é isso? Então, para sabermos quantas voltas completas ele precisa dar nessa pista,
que a gente vai fazer com esse valor aqui, que é o total que ele quer andar. Ele quer andar 5.000 quilômetros. A cada volta ele anda um pouquinho mais que 250 metros. Então, ele quer andar 5.000 metros, na verdade. Estou conferindo aqui com metros. Não vamos nos confundir. Ele quer andar todo dia quanto? 5.000 metros. Ao dar uma volta nessa pista, ele só anda 251,2 metros. Aí, qual é a sugestão? O que fazemos? O que faz para esse atleta saber quantas voltas completas deve dar? Professor, eu sei. Então, diga aí, estou ouvindo. É só dividir 5.000 por 251,2 metros. Muito bem, é isso mesmo. E qual é o resultado? Só para ir para mim. O resultado é 19,9. Esse é o resultado. E agora como é que a gente vai interpretar? Quantas voltas completas ele deve dar? Aí um diz aí, ele deve dar 19,9 voltas. Não está completa. Então, ele deve dar 20 voltas completas. Por que completas? Aqui está pedindo voltas completas. Tá entendido? Tá claro? Vou deixar assim para tirarem print. Essa parte aqui é o nosso pensamento, são os rascunhos. Esta parte aqui é a resposta. Ok, meus amores? Agora vamos ver como calcular a área do círculo. Vamos agora analisar a fórmula para o cálculo da área do círculo. Para calcular a área de um círculo, nós temos A igual a π vezes o raio ao quadrado, onde π é um número, é uma constante, de valor aproximado a 3,14. Do mesmo jeito lá do comprimento. Observe que as fórmulas são bem parecidas, né? Mas o que diferencia? Os símbolos são o mesmo, mas esse 2 aqui, caiu lá na circunferência. Percebe a diferença? Então, vamos ver, são fórmulas simples de você memorizar. Vamos ver um exemplo para a gente usar essa fórmula. Então, vamos ver aqui, Então, aqui. Um círculo, deixa eu puxar mais aqui um pouquinho. Aqui, eu estou cobrindo aqui porque eu já fiz aqui um cálculo, quero mostrar antes. Um círculo possui raio igual a 5 centímetros. Determine sua área. Olha aqui o círculo desenhado bonitinho. Então, a gente vai calcular quanto mede essa superfície pintada aqui. É a área, o cálculo da área. A fórmula aqui, a gente pode fazer assim, Vou mostrar dois jeitos para vocês, A fórmula está aqui e a gente pode deixar o π, certo? Então, quem é o raio? É 5, O raio aqui é 5. Então, a área é π vezes o raio ao quadrado, ou seja, 5 ao quadrado é 25. Então, a área é igual a 25π. Pode deixar a resposta assim, se tiver opções assim. Mas também é possível calcular, como no comprimento, né? Então, como é que se calcula? A área é igual a 3,14, que é o valor de π, né? O valor de π, substituindo aqui. A área é igual a 3,14 vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, então é só não calcular. Então, aqui, 25 vezes π, ou seja, 25 vezes 3,14, é igual a, qual é o resultado? Resultado bem rápido aqui nas calculadoras, 78,5 centímetros quadrados, que é a unidade de área. Vamos agora para o nosso último exemplo. Vocês estão vendo aqui, esse curativo aqui, é porque o meu computador humano não sabe apagar. Aqui, Vamos ler o problema, é o último, e o segundo e último exemplo sobre área de um círculo. É um probleminha, né? Já sabem que eu gosto de probleminhas. Duas circunferências concêntricas, ou seja, elas têm o mesmo centro. Sabendo disso, determine a área da figura em branco. Vamos riscar esse acento aqui. Então, essas duas circunferências têm o mesmo centro, são concêntricas,
E tem essa maior e essa menor. Eu vou deitar aqui o celular que tá para poder ver aqui. Faz de conta que tem duas pizzas. Olha que legal, duas pizzas. Uma gigante e uma pequena. Aí eu quero saber qual é a diferença entre a gigante e a pequena. O problema aqui é do mesmo jeito. Ele quer saber a área que está faltando aqui, ó. Essa área branca aqui. Essa área aqui branca. A área branca, na verdade, é a subtração da área grande com a área menor, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer assim, a área que a gente vai querer é a área branca, não é isso? Qual é o que é a área branca? A área branca é a área maior menos a área pintada, a área azul. Não é isso? Como é que a gente vai saber então? Para calcular isso aqui, é só calcular a área do círculo maior, que tem raio igual a 9, e a área do círculo azul, que tem raio igual a 5. Então, vamos vir aqui. Então, vamos calcular devagarzinho. A área do círculo maior. Vai ficar aqui. Aí, depois, vamos ver aqui a área do círculo azul. Vamos ver? Então, aqui vai ser a área do círculo maior é π vezes o raio ao quadrado. Quem é π? 3,14. Quem é o raio? O raio grande aqui é 9. 9 centímetros. 9 ao quadrado. Então, vai ser 3,14 vezes 9 ao quadrado é 9 vezes 9, que é igual a 81. 81 vezes 3,14 é igual a quanto? 81 vezes 3,14 é igual a 254,34 centímetros quadrados. Eu vou colocar aqui embaixo, que o papel aqui acabou. Então, aqui, ó, essa área vai ser igual a 254,34 centímetros quadrados. É a área maior. Vamos calcular agora a área menor, a área azul. Desse círculo aqui de dentro, o azul. Então, vai ser π vezes o raio ao quadrado. Quem é π é 3,14. Quem é o raio? O raio pequeno aqui é 5, que não dá para ver direito. 5 ao quadrado. Até calculamos agora, né? Agora há pouco. Então, vai ser 3,14 vezes 25, que é igual a quanto? Que é igual a 3,14 vezes 25 é igual a 78,5 centímetros quadrados. Pronto, achamos? Não. Agora vamos ver o resultado. Ele quer saber essa área aqui branca, ó. A área branca é a área maior menos a área azul. Então, a área branca vai ser quanto? A área maior, 254,34 centímetros, menos 78,5 centímetros também quadrados. Tudo isso aqui vai ser igual a, sabe quanto? 175,84 centímetros quadrados. 175,84 centímetros quadrados é a área que está em branco, essa parte aqui, tá bom? Então, aqui, nós vamos ficando por aqui. Eu dei uma dica de que na lista de vocês tem todos esses probleminhas aqui. Tem uns parecidos, um idêntico. Tem um problema como esse aqui, ó, só que com duas pizzas, para vocês pensarem melhor, que com pizza é melhor. Pizza pode. Vamos ficando por aqui, meus amores. E eu desejo a vocês uma boa semana de estudo, tá bom?
que vocês se empenhem. Tá acabando. Esse assunto aqui já vai ser avaliado no próximo bimestre. Vocês já vão entregar, que já vai ser a notinha do próximo bimestre, tá bom? Que o último bimestre, ainda falta assim, umas 3 listinhas. Pouco, né? Para quem esperou muito. Então, bom trabalho a vocês, fiquem com Deus. E eu fico por aqui aguardando. Se vocês tiverem dúvidas, já sabem. Tchau.